Bom, pessoal, esse é o Mental na Geral, nosso podcast onde a gente fala de saúde mental com pessoas de diversos contextos, diversas profissões. E hoje a gente está aqui com o Felipe, que é ator. Bem-vindo, Felipe. Muito obrigada por aceitar nosso convite. A gente vai bater um papo sobre saúde mental, né? Um pouquinho da sua experiência, mas aproveita para se apresentar. Tá, meu nome é Felipe, eu sou ator e também sou funcionário público, né? E o contexto do problema de saúde mental que eu passei foi muito mais relacionado a essa segunda profissão como funcionário público, que na verdade como ator a gente extravasa. Sim. Né? Uma coisa que pulsa dentro do coração, então que você usa isso para escapar do tormento da vida diária. Então, na verdade, é uma profissão que dá muito mais alegrias em determinados contextos de segurança, né? Porque quando você depende da atuação para viver também, é uma coisa muito insegura, que tem muitos percalços. Então, hoje, a atuação ocupa no meu coração um lugar de libertação. E faz um equilíbrio, né? Exato. Legal. E como funcionário público, eu passei por esse estresse muito grande, né? Que me tirou dos eixos. É um contexto muito estigmatizado até, e não à toa, né? Não por acaso a gente tem ali um contexto de ser funcionário público ali com um estereótipo clássico, mas imagino que seja um contexto ali que traz muita cobrança também, Sim. Né? Muito estresse. E uma das coisas que eu achei mais irritantes no processo, até pela autopercepção, é que o senso comum diz que o funcionário público não trabalha. E não acredita que o empenho e a vontade de fazer o serviço público com fé na missão exista. E isso faz com que a gente se perceba também como insuficiente. Porque, se a visão geral é essa, a gente vai comprando certas ideias do senso comum, por mais que a gente viva outra coisa, porque é aquilo que é dito sobre nós, né? Sim. E uma coisa que é repetida sobre nós várias vezes termina entrando na nossa cabeça e determinando uma verdade pessoal, né? Perfeito, é bem isso. Quanto mais a gente repete aquilo, vai se tornando uma verdade, né? Mas me conta, Felipe, assim, o que você vivenciou especificamente na questão de saúde mental? O que foi esse estresse, essa ansiedade, né? Então, na verdade, eu costumo dizer que a situação foi meio esquentar o sapo na panela, sabe? A temperatura foi subindo, eu não me apercebi daquilo, e quando vi, cheguei no extremo. Eu tinha um trabalho no judiciário e eu tinha um volume de processos muito grande. E esse volume foi crescendo e começou a ocupar, no começo, um pouco mais da minha carga horária diária. E você, acreditando em fazer seu melhor, acreditando em se doar para a missão profissional, você faz concessões. Então, você começa com pequenas concessões. Sim. E nessas pequenas concessões, você termina se privando do seu movimento diário, pessoal, para viver a sua vida. E eu passei por algumas mudanças de setor, até que veio a pandemia. Tá. E com a pandemia, como eu tinha mudado de setor, eu fiquei com um passivo do setor anterior e a adaptação para o novo setor que virou totalmente home office. E aí veio a maldição do home office, porque você não tinha mais como gerenciar o que era espaço profissional e espaço privado. Sim. No meio da pandemia No meio da pandemia. E o interessante é que a pandemia, na verdade, trouxe uma normalização de certas dinâmicas de, eu diria, exploração laboral que foram institucionalizadas sem que as pessoas percebessem. Sim, que a lógica é, eu tô em casa, não vou fazer nada, não posso sair. Exatamente. Então, o que aconteceu? No começo, eu, trabalhava muito no computador e comecei a me sentir disperso. Então, eu trabalhava sentado na minha mesa, a minha mesa de trabalho e tal, mas como eu passava muitas horas sentado e depois eu comecei a contabilizar essas horas, então eu estava trabalhando 10 a 12 horas aí no começo, sentado, começava a me incomodar a posição, doer as costas, e
eu tinha muita perda de concentração, o que fazia com que a minha produtividade caísse. E aí nisso, eu tive a brilhante ideia de fazer uma adaptação na cabeceira da cama para fazer com que o computador ficasse com a tela espelhada de cabeça para baixo e eu conseguisse ficar com a coluna alinhada olhando para cima. Nossa! Então eu ficava com o teclado na altura do abdômen, digitando. Porque eu sou deitado. Porque eu sou digitador também, então tipo, não precisava ficar catando as letras lá, mas eu estava alinhado e eu conseguia suportar mais horas de trabalho. Nossa. E aí nisso eu cheguei ao extremo de trabalhar 14, 16 horas de trabalho, né, diárias, e com um pesar de fazer as pausas. Ou seja, eu me sentia culpado de parar para comer. Eu me sentia culpado de parar para me exercitar. E eu comecei a ter raiva de tudo aquilo que me fazia bem. Porque numa balança, né, o senso de obrigação pesava mais do que o senso da motivação pessoal. Sim. Então aquilo que antes era a fonte do meu prazer, fazer uma aula de, sei lá, atuação, uma aula de canto, dança... Comecei a ter raiva. Né, com Exato. O trabalho. E aí, com isso, a vida começou a perder o sentido. Porque eu pensava, tá, se a vida fosse só isso, não faz por que sentido existir? mesmo, né? Será que eu tinha uma visão muito romantizada e juvenil da vida e a vida, na verdade, é esse turbilhão que não me permite viver e ser eu mesmo? Ou alguma coisa está errada? Sim. E nesse contexto de isolamento de trabalho doméstico, né, fez com que as pessoas não dividissem as suas dores. E nesse contexto do isolamento social, fez com que as pessoas não pudessem dividir as suas dores. Sim. E não dividindo as suas dores, você se sente insuficiente. Porque você acha que está todo mundo dando conta do trabalho, menos você, que você é a exceção daquele fluxo. Sim, porque a referência que a gente tinha era só rede social, né? E ninguém postava assim, estou improdutivo, estou cansado, estou estressado. Home office, trabalho, um cafezinho com o computador na frente. Esse espelhamento que a gente ainda vive hoje, né? Nesse contexto pós-pandemia, mas... Nesse momento da nossa vida ficou muito concentrado, né? E aí você realmente se fundiu ao trabalho e se perdeu de você mesmo, né? E aí passaram-se alguns anos nessa dinâmica. Eu demorei um pouco a me voltar para mim, entender. Até porque a natureza do trabalho era muito restrita a mim. Então eu não tinha muita interação com colegas. E essa troca foi ficando cada vez mais afastada, justamente porque a gestão do tempo me obrigava a produzir. Sim. Então, eu não vou perder tempo socializando. E isso foi me causando um apagamento da vontade de viver mesmo, de acordar todos os dias, respirar fundo e... Ok, mais um dia, mas... Eu não digo que eu tive ideias suicidas, mas era uma vontade de dormir e nunca mais acordar. Isso é bem comum, assim, quando o paciente ele não está num grau mais avançado realmente, assim, de um planejamento, da vontade mesmo do suicídio, mas já pode começar nesse sentido, né? Uma vontade de dormir e não acordar, uma vontade de sumir, uma vontade de ir para algum lugar e nunca mais voltar, que é esse distanciamento do aversivo, né? Esse distanciamento daquilo que está te causando o mal-estar. Então, a gente pode considerar que poderia ser um início ali, alguma coisa que poderia ter evoluído, né? Sim. E essa sensação não era nem de sumir ou de me afastar. Porque eu já estava num ponto que eu tinha raiva do que me dava prazer, né? E quando você tem raiva do prazer, você quer desaparecer. Sim. Você quer deixar de existir, na verdade, porque... Você não foge de si mesmo. Quanto tempo você considera que você ficou nesse processo até buscar ali alguma mudança? 3 anos. Caramba. 3 anos. Foi bem difícil. Você considera que você chegou realmente num burnout? Como você enxerga esse processo? Então, o que aconteceu foi o seguinte. Como são processos mentais
individuais, né? Como o pensamento corre o seu próprio percurso mental, assim. Eu comecei a me sentir insuficiente no trabalho. Então, por mais que eu tivesse zelo e dedicasse meu tempo, eu me sentia insuficiente. Sim. Então, o celular tocava, eu tinha taquicardia, sudorese, princípio de desmaio, Sim. com um simples toque do celular. Porque eu imaginava que podia ser alguma cobrança a mais do trabalho. Uhum. E quando isso aconteceu e começou a tocar muito o celular, eu tive que trocar o aparelho para trocar o toque, porque até a forma como o toque acontecia, mesmo tendo outro toque, mexia comigo. Uhum. Tudo bem, troquei o toque, melhorou, troquei de aparelho. Só que quando eu estava no metrô, transporte público, qualquer coisa assim, e alguém tinha o mesmo aparelho, o mesmo toque, mesmo tendo trocado de setor e não sendo mais racional, Sim. sentir aquela ansiedade, começava com a palpitação, começava a perna bamba, eu me considero uma pessoa bastante razoável, então eu pensava e dizia, ok, eu entendo racionalmente que não faz o menor sentido, mas o meu corpo não... A fisiologia, né? Exato, meu corpo não entendia aquilo. Então foi bem difícil. E aí, como eu estava nesse encadeamento, né, de produtividade e tudo mais, eu me senti muito insuficiente para pedir do tribunal um auxílio, um afastamento, porque o meu pensamento era, eu não posso demandar de alguém que faça alguma coisa por mim se eu não estou fazendo o que a outra pessoa espera que eu faça. Então, o meu pensamento foi para uma linha de reciprocidade. Sim. E isso... Pedir ajuda confirmava de que você realmente era insuficiente. Exatamente. Então, eu relutei muito em fazer isso. Até que teve umas férias que, como de costume, eu trabalhei ininterruptamente. Não estava sem férias reais, estava trabalhando nas férias. Sim. E achando isso normal. Tirava férias para atualizar o trabalho. Nossa, para tirar o atraso. Para tirar o atraso das coisas. E nessas férias eu consegui atualizar meu passivo. Quando eu consegui atualizar meu passivo, eu disse, fiz o que se esperava de mim. Agora eu posso olhar para mim mesmo. Meu senso de responsabilidade foi cumprido. Sim. E agora é aquela coisa, né? A responsabilidade com o outro parece sempre mais urgente do que a responsabilidade que a gente tem consigo mesmo. Sim, claro. Então, como esse senso de responsabilidade foi cumprido, eu disse, ok, não estou bem. Aí o meu pai pegou uma casa na praia, contato com a família, e eu me senti muito bem naqueles 2 dias. E aí eu comecei a sentir novamente que a vida era boa, que tinha prazer em acordar, e foi só um final de semana com a família, meus primos com os filhos, meus tios, meu pai. E meu pai estava muito preocupado e não sabia o que fazer. Né? Porque era nítido para sua família que algo estava acontecendo. Era bastante nítido, porque eu tinha ataques de ansiedade, né? Paralisava. Pânico mesmo, né? Sim, exato. E quando isso aconteceu, veio essa clareza, eu disse, ok, vou procurar ajuda. E aí eu procurei diretamente um psiquiatra para tentar me organizar, para entender de fato o que estava acontecendo. Quer dizer, pela clareza das coisas eu sabia o que estava acontecendo. Na verdade, foi quando eu disse, eu preciso de ajuda. E a ajuda médica vai poder chancelar o que eu estou sentindo. Foi mais, eu acho que esse é o caminho para validar. Isso, para validar aquilo que eu não estava... Porque eu imaginei durante muito tempo que era frescura, que era uma fraqueza. Não, eu sempre aguentei muito. Sim. Eu sempre fui cascadura, porque agora eu vou esmorecer? É muito comum esse pensamento, né? Principalmente como a gente ficou muito isolado ali, pelo menos ali 2 anos, a sua régua é você mesmo. Exato. Né? Então, quanto mais você consegue, mais você acha que você consegue esticar
né, ali a corda, né? E isso eu acho que está muito relacionado também, porque assim, eu acho que o trabalhar é viver, né? Você se movimentar é você viver. Sim. Então está muito relacionado ao seu propósito como indivíduo, o trabalho. Porque trabalhar muito, para mim, não é um problema quando esse trabalho alimenta quem eu sou. Então, eu preciso agir. E se a minha ação é traduzida em trabalho, perfeito. Então, por exemplo, como ator, se eu tenho muito texto, se eu tenho muita gravação, se eu tenho, enfim, muito trabalho, eu sinto que aquilo alimenta a minha alma. É revigorante, né? Então, ok, vamos trabalhar. Tem um cansaço físico? Tem, mas é um cansaço de satisfação. E é um cansaço que zera, né? É. Você dormiu, você zerou. Exato. Cansaço emocional, não. Quando você está num contexto que você não sente que alimenta você sente que você está doando o seu tempo e a sua força para uma coisa sem propósito. Por mais que tenha um propósito social, claro que tem. Sim. Mas você escolhe determinadas atividades para serem um meio de vida e não a sua vida. Então eu acho que foi muito isso, não é que porque eu vou ocupar todo o meu tempo com aquilo que eu não escolhi ocupar todo o meu tempo. E aquilo que ocupa todo o meu tempo não me permite ir atrás do que eu quero. Mas olha como esse distanciamento até físico, né? No momento que você vai passar um fim de semana com a sua família, numa casa que não é a casa onde você trabalha, e aí vem mais essa clareza do tipo, a minha vida não precisa ser o meu trabalho. Isso aqui é o que tá errado. Exato. Mas eu acho também que foi o contexto, foi o fato de eu ter conseguido fazer aquilo que esperavam de mim. Né? Por mais que eu soubesse que dali a uma semana ia ter tudo de novo. Mas naquele contexto, eu tive a segurança de procurar ajuda. Sim. E aí, na consulta com o psiquiatra, eu contei tudo. Eu tô falando assim, claro, de afastamento, né? Mas a consulta foi às lágrimas. Imagino. A consulta, eu tô vendo que você tá abalado, calma. Foi quase uma consulta junto com uma terapia. E ele disse, bom, o seu problema é muito claro, o seu problema é o seu trabalho. E aí, como você tá inserido nisso, você nem pensa na possibilidade de pedir uma troca de setor, de, sei lá, pedir para mudar de unidade, de ver outra... Porque você fica com tanto medo daquilo que você desconhece, pela sobrecarga do que você conhece, que você se paralisa. Sim. E, enfim, e aí ele me deu uma licença de 30 dias. Tá. Né? Eu pedi que ele fizesse constar tudo no pedido médico, porque eu disse, isso precisa ir para alguma estatística. Sim. As pessoas precisam deixar de invisibilizar o funcionário público, o servidor público, como alguém que não trabalha, como alguém que tem disponibilidade, que por mais que seja um trabalho em casa, Sim. que você consiga fazer a administração do seu tempo, a concentração da sua carga horária, você está sendo pago para uma determinada carga horária. Não é exigível que você fique à disposição 100% do tempo. E o mais curioso é que eu trabalho na justiça do trabalho. Então, aquela coisa, né? Tinha um peso, né? Não, casa de ferreiro e espeto de pau. Porque é uma justiça que existe para dar aos trabalhadores os seus direitos e a sua dignidade, mas muitas vezes não olha os próprios servidores. Sim, sim. Né? E para você foi difícil, assim, pensar numa ideia de afastamento? Foi, porque era o atestado da minha incompetência. Mas estava uma situação tão extrema que eu disse, ok, vou assumir a minha falibilidade. Sim. Assumir a falibilidade, ok, eu sou falível, não sou perfeito, não consigo, e é isso. Mas eu precisei chegar à exaustão e aguentar isso 3 anos para chegar a essa clareza. Sim. Né? E aí, a partir do momento que eu decidi fazer uma coisa por mim,
parece que as coisas começaram a se alinhar. E aí veio um colega querendo trocar de setor, porque precisava ficar em home office, tinha acabado de ter filho, então para ele era mais vantajoso estar em casa, mesmo com a sobrecarga, mas eu fui ético ao ponto de dizer, não entendo a sua troca, porque eu prefiro estar na rua e ter tempo para mim, do que ter a ilusão de estar em casa e não ter tempo para nada. Sim, e tem essa transição, né? Você tem um horário, vai para sua casa, acabou o trabalho. Exato. Mas ele insistiu, eu insisti, mostrei o meu atestado médico, a condição que eu estava. Ele ainda assim quis, eu disse, bom, a minha parte eu fiz, não estou enganando ninguém, então que cada um, né, tome conta dos seus problemas e eu vou tirar vantagem dessa oportunidade. Claro. E aí troquei a posição com ele. Na sequência, eu fui selecionado para participar da novela Reis, que foi meu primeiro trabalho na televisão nacional, né, no audiovisual, assim, que me fez recuperar o amor pelo que eu amo, né, e foi um alinhamento, porque eu tive tempo para me dedicar àquilo, né, o tempo razoável para gerenciar as duas coisas como vida privada. Sim. Por mais que fosse outro viés profissional, era a minha vida privada, é o que eu faço com o meu tempo e aquilo que me alimenta. Né? Exato. Então eu consegui fazer as duas coisas e recuperei a vontade de fazer o que eu gostava. Então eu comecei a pensar, vou voltar para aulas de dublagem, vou voltar para aula de dança, fazer uma aula de canto e fazer aquilo que fazia sentido para mim. Voltou a viver. Voltei mesmo, a viver, né? Voltei a me sentir vivo. Aí se conectou de volta com a sua essência mesmo. Exato, né? Exato. Mas atividade física. Uso de medicação, o afastamento, e aí essa oportunidade que surgiu de trabalho foi algo que realmente o psiquiatra, ele me disse que como eu tive uma resposta no final de semana muito rápida, então a parte bioquímica estava funcionando bem e respondendo bem. Então ele disse, vamos tentar ver o que acontece sem medicamento, já que você teve uma resposta tão rápida. E aí o simples afastamento e a mudança de cenário já resolveu, né? Resolveram. Olha que interessante, porque você teve acesso, muitas vezes as pessoas vivenciam esse contexto, fazem o afastamento, mas é um afastamento que elas ficam em casa se sentindo pior ainda, porque elas ficam lá ruminativas de que eu não tô trabalhando, eu não tô descansando, eu não tô fazendo nada. Eu sou tão inútil a esse ponto, né? Então entra a necessidade aí de um tratamento mais cuidadoso, assim, de medicação, de terapia. Que bom que você conseguiu fazer ali, né? Não foi uma coisa que se deveu só a mim, a minha força de vontade, foi uma coisa contextual, né? Aconteceram várias coisas que colaboraram para a minha recuperação. Inclusive eu comecei terapia, né? Tratamento psicológico, mas com pouco tempo, como as coisas foram se corrigindo, as sessões viraram, o que você fez hoje? Como é que foi o clima? E aí foi perdendo sentido, né? Porque as coisas foram voltando para o eixo. Sim, porque o objetivo inicial já tinha sido cumprido, sim, né? Sim. É bem isso, a terapia também ela precisa ter um objetivo central, né? Não só ficar batendo papo, né? E responde rápido, porque o contexto te ajudou. O ambiente é muito importante para a nossa saúde mental e a gente esquece muito disso. A gente acha que a nossa saúde mental é a nossa responsabilidade sozinha. Mesmo que eu vou lá, faça exercício físico e tudo mais, mas se você continua dentro desse ambiente estressor como estava o seu trabalho, não adianta, o exercício físico não serve de nada. Mas é engraçado isso também, porque quando eu falei com o psiquiatra, ele perguntou o que eu fazia da vida. Eu também sou bailarino, então eu sou uma pessoa do corpo. Sim. E eu tava deitado o dia inteiro. E eu não tava nem indo pra academia. Sim. Então, a partir do momento que eu voltei a fazer exercício, que eu voltei pra academia, minha percepção de mim mudou totalmente. Eu sentia a dor pós-exercício, me fazia sentir o corpo vivo. Era uma dor de vida. Então, eu até me emocionei quando eu senti o outro dia o corpo doendo, porque doía, mas era vida.
Saía desse estado anestésico, né? É. Olha só. Até aproveitando para fazer um adendo, né? Não é que se você tá no estressor, o exercício não vai te servir de nada. Claro que tudo que for possível de se fazer já é um passo à frente, né? Mas a gente olhar e ter a consciência de que algum movimento precisa ser feito. Sim. Algumas coisas são contraditórias. A gente não consegue viver num ambiente mega estressor. E por mais que você faça todas as outras coisas certinho, vai ficar tudo bem. As coisas precisam se equilibrar e mudanças precisam ser feitas, né? Então não é que o exercício não vai valer de nada, mas coisas mais robustas também precisam acontecer, como foi no seu caso, né? Sim. E aí você considera que depois desses 3 anos buscou o tratamento, buscou o psiquiatra, quanto tempo depois assim, você já começou a se sentir melhor? Tudo aconteceu tão rápido a partir do momento que eu busquei ajuda, que um mês depois eu era outra pessoa. Sim. E até era engraçado porque semanalmente as coisas aconteciam muito rápido. Então foi assim, eu busquei ajuda e aí veio primeiro ainda aquela recuperação do que tinha acontecido, então eu estava tentando entender na primeira sessão. Na segunda sessão já tinha saído o convite para a novela, então eu já estava no outro estado, eufórico e tentando, como é que eu vou conciliar, o que vai ser, mas eu tinha sofrido tanta restrição que eu disse, vamos ver no curso das coisas, eu não vou negar a oportunidade, eu vou me lançar e tentar administrar, né, as duas coisas. E na terceira sessão já estava envolvida a mudança para o Rio de Janeiro, a mudança de cidade, ficar lá e cá, né, ficar aqui em São Paulo e no Rio. Então as coisas aconteceram tão rápido que a cada sessão eu me lembro da psicóloga dizer assim, mas a sua vida está mais rápida do que um filme, a passagem de tempo está muito rápida. Sim. Cada sessão trazia acontecimentos muito grandiosos, né? Exatamente. Que legal, que bom. E você chega a voltar para o trabalho depois? Sim. Como é que foi esse mês. Como houve mudança, e aí a mudança de departamento fez todo sentido. Porque eu estava eu mudei de cidade, na verdade. Eu passei a trabalhar em Mogi das Cruzes, que tem um fórum menor do que o de São Paulo. O que torna as relações mais pessoais. Então você é visto como você, e não como um colaborador, um servidor, um número produtivo. Sim. E isso fez total diferença na minha recuperação, porque aqui em São Paulo era uma central muito grande, muita gente, uma cascata de exigências, né, que vinha de cima. Então você não pode nem culpar o seu chefe pela cobrança, porque ele recebe a cobrança, é a dinâmica do centro que faz com que as pessoas fiquem sobrecarregadas. Não é pessoalizado nele, Não, de jeito nenhum. E aí a mudança de ambiente fez todo sentido para mim. Sim. Do ponto de vista humano, principalmente. Eu estava me sentindo desconectado com a humanidade. E estar com outras pessoas que me viam como pessoa me trouxe de volta pro trilho. E te possibilitou voltar ao trabalho, exato. Né? Porque a dificuldade toda é essa, né? Os pacientes têm muito medo depois que... Primeiro, a dificuldade do afastamento. Depois que se afasta, a dificuldade do retorno, né? Sim. Que vai ser tudo estressante de novo, que vai voltar a acontecer tudo a mesma coisa. E às vezes o ambiente é difícil de se mudar, né? Pensando, vamos supor, que você não tivesse conseguido fazer essa transferência, essa mudança de setor. Então, é um ambiente que é mais rígido, é difícil de fazer alguma mudança, mas Sim. Dependendo da situação, às vezes as nossas próprias mudanças já ajudam bastante. Sim. E depois, se necessário, a gente pensa numa mudança, inclusive, de vida, de trabalho, de profissão, seja o que for, né? Mas da gente sair dessa ideia, assim, de rigidez. Não, esse é meu trabalho, eu estou fadada a isso e eu tenho que aguentar isso, senão eu não trabalho. Exato. Ou é isso, ou eu não trabalho. E outra coisa também, né? Certas posições que você alcança profissionalmente, elas são tão custosas. Tudo que eu trilhei para chegar onde eu estou. E aí eu vou abrir mão por causa dessa circunstância. Isso engessa você. Sim. Isso faz com que você perca a clareza de que você pode ressignificar o que você está vivendo
e se afastar de uma forma estratégica para pensar em novos rumos, né? E uma circunstância que traz uma noção, assim, de que sou eu que não consegui, né? Não é que meu chefe barrou, ou não é que eu não passei numa prova, assim, porque era muito concorrida. Eu que tô me incapacitando, né? Sim. Então é uma crença ali muito difícil de realmente flexibilizar quando a gente pensa num paciente que tá ali na sessão de terapia, né? Essa sensação de incapacidade, de não ter sido bom o suficiente, de não ter dado conta, são coisas que as pessoas trazem muito. E nesse contexto também eu acho que entra um pouco da espiritualidade, da fé, de você acreditar no... Enfim, dependendo da fé que você professe, mas ter um sentimento de que tem alguém olhando por você. Sim. De que você não está sozinho e abandonado. De que quando você faz por si, alguma força vai te ajudar a sair do lugar, né? Sim. Porque é isso, quando eu vi tudo se costurando diante de mim, me veio um sentimento de gratidão pela espiritualidade a Deus. Sim. Porque eu fui tirado daquele contexto por uma força que não dependia de mim. Ok, eu fiz a minha parte, eu busquei ajuda. Mas dali por diante... Muita coisa ajudou. Muita coisa ajudou. Então a espiritualidade me ajudou muito também a me sentir pleno de novo e conectado com as outras pessoas. Sim. E existe muita essa discussão na psicologia, né? A gente tem um senso de que a psicologia não se mistura com a religiosidade e, assim, misturar de fato não se mistura, mas a gente tem muita pesquisa que já comprova que os pacientes que têm algum tipo de fé têm um nível de esperança e de resiliência muito maior. E isso te faz dar um passo à frente, né? E aquela pessoa que está completamente desesperançosa, ela tá afadada àquele fracasso. Então, eu só tô aqui porque não tem o que ser feito e é isso que vai ser o resto da vida, né? E aí vem aquela vontade de dormir, não acordar mais, de sumir, né? Então, algum tipo de fé, seja no que for, mãe natureza, Deus... Qualquer tipo de religião é importante, porque a gente tem a esperança e a resiliência de continuar tentando, tem essa flexibilidade cognitiva de esse caminho não deu certo, eu vou tentar aquele outro. De continuar tentando literalmente. De não estar sozinho, né? Eu acho que também está relacionada a essa natureza social humana. A gente está sempre se apoiando no outro. E quando você se vê num contexto de isolamento, quem é esse outro com quem eu me relaciono? Se não a espiritualidade, se não a divindade, se não alguém que cuida de mim, né? Porque a pessoa física não tá lá mesmo, né? Exatamente. Então foi um processo que começou de maneira muito sutil, né? Mas ao mesmo tempo de maneira muito clássica, com um aumento da necessidade de produtividade, né? Então é bem comum os pacientes quando chegam nesse quadro que a gente chama de burnout, né? Mas o burnout é uma coisa que ainda está se desenhando na psicopatologia, né? Ele não está no DSM, mas ele está na CID, ele não é considerado dentro do DSM como um transtorno mental, mas ele é considerado uma doença do trabalho hoje, né? E em algum momento eu imagino que isso vai acabar se juntando, né? As coisas tem um tempo para acontecer na literatura em si, mas acontece de maneira diferente para cada pessoa. A gente tem alguns sinais clássicos e é bem isso, assim, começa nesse dia a dia de maneira tão sutil, por isso até se estendeu tanto, né, durante 3 anos, que é hoje olhando de fora, né, depois que passou, é meio bizarro de pensar, né, como assim eu me permiti viver isso durante 3 anos, né, como eu não enxerguei, como eu não pensei, enfim, algumas outras cobranças que podem vir, né, mas quando você tá dentro da situação, isolado, sem nenhuma outra régua para você se espelhar, alguém que não, mas eu faço questão de dar 6 horas. Não, e até porque isso, eu passei por isso. Eu decidi, ok, 8 horas. Só que a chefia começou a dizer que a minha produtividade era menor do setor. Então, isso pode ser visto como um assédio. Talvez, se não fosse a verdade, porque talvez me imprimir a limitação tenha mesmo me tornado menos produtivo. Sim. Então, é muito tênue, né? Você responsabilizar a chefia por dizer que isso seria um assédio. Poderia ser um contexto real, mas... Uma métrica mesmo, né? Mas era a minha preservação. Sim. Era a minha preservação. E isso fez também com que a minha visão nublasse sobre coisas muito óbvias. Eu não consegui enxergar o óbvio, e isso foi muito
estranho pra mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito lógica. Sim. E aí, de repente, eu não consegui enxergar o óbvio. É desesperador. E é quando você começa a se perder em você, Aham. né? Assim, do ponto de vista da psicologia, é muito interessante fazer esse tipo de análise, né? Mas o sofrimento é muito grande, o custo é muito grande, né? Chega o ponto das pessoas ao seu redor começarem a perceber, você teve ali ataques de pânico, né? Ou às vezes princípios de um ataque de pânico. Mas que bom que o caminho, assim, depois que você procura ajuda, né? Faz tudo valer a pena. Tudo. Assim, que bom que eu procurei ajuda Sim. e que pena que eu não procurei antes, né? Nesse sentido. Obrigada, Felipe, por compartilhar com a gente. Se você pudesse deixar, assim, alguma mensagem ou até mesmo alguma orientação para alguém que talvez tenha se identificado com o que você contou, o que você diria para essa pessoa? Eu diria que eu sei que é difícil perceber e acordar para fazer alguma coisa por si, mas às vezes você tirar 20 minutos por dia para planejar o que vai ser o seu amanhã fora desse furacão que está acontecendo na sua vida, Sim. pode fazer toda a diferença. Então, 20 minutos, até cronometrado, se você fizer isso como exercício para pensar em estratégias de como sair do que você está vivendo diariamente, os primeiros 20 minutos podem ser só meditação, de repente. Sim. Só para tentar baixar a poeira mental que nubla os seus pensamentos. Mas no segundo dia você vai ter uma clareza melhor. E no outro não é frescura, não é perda de tempo. Perfeito. É autocuidado. Perfeito. Isso mesmo. Obrigada, Felipe, mais uma vez. Eu que agradeço. Esse foi mais um episódio do nosso Mental na Geral. Até mais.